Olá a todos. Vamos começar aqui com o call de resultados do primeiro mês aí de 2021, um mês assim sensacional, que eu acho que vai ser uma grande mudança aqui para a educação clássica. Então, vamos começar aqui com alguns números. Deixa eu compartilhar aqui uma apresentação com os senhores. Então, vamos lá. Cada vez que passa, né, a ideia é que cada vez que passa a gente consiga trazer apresentações cada vez mais bonitas, mais inteligíveis e tudo mais, né? Isso gasta um tempo, então eu não é o foco gastar o tempo nisso, mas a gente vai construindo e aos poucos vai chegando. Uma outra coisa que eu queria falar é que algumas pessoas novas entraram lá no grupo e só resumindo, a ideia desse call de resultados é conversar com o mercado. O mercado seriam pessoas interessadas, amigos e tudo mais, sobre os resultados da educação clássica, negócios digitais, que é essa empresa, para futuramente fazer uma parceria de investimento, ou se a pessoa é só um amigo e quer conversar sobre isso, gosta de conversar sobre isso, também é um grande prazer que essas pessoas participem, porque ajuda, né, a gente com outra visão, né, ajuda. Eu hoje estava falando com um diretor de um colégio aqui do Paraná, amigo meu, e aí eu falei várias ideias, tal, e poxa, o que a gente estava fazendo ali? Um call de resultados, né, ele estava falando as ideias, os resultados que ele tinha, as necessidades, estava precisando de um capex muito grande, e aí eu estava dando sugestões, então aquilo ali é um call de resultados, né. Então essa é a ideia que a gente tem aqui, um encontro mensal. Eu falei 15 minutos, mas talvez um pouquinho mais, meia hora, para a gente conversar sobre os resultados. Eu gosto sempre de começar pela parte financeira. Pela parte financeira é uma apresentação que eu estou tentando estruturar, que é essa apresentação financeira aqui, aonde eu queria trazer aqui uma agenda, né? Então eu penso em criar um gráfico que eu gosto muito, que mostra uma visão geral, onde mostra o patrimônio trimestral, receita, lucro, dívida, e aquilo ali é uma foto maravilhosa para você entender a saúde de uma empresa. Só uma adenda aqui. Aqui eu tenho uma linguagem mais técnica, né? Mas sempre que tiver uma dúvida, a pessoa pode perguntar e a gente entra nesses conceitos. Então, voltando aqui na agenda, eu penso em abrir o SPEND, mostrar o SPEND, DRE, balanço, visão caixa, margem, e todos esses indicadores que a gente já conhece. O que ano passado a gente não conseguia, porque não tinha tempo e tudo mais. Então, esse gráfico aqui é um trabalho que eu vinha desejando muito que acontecesse, né, que a gente tivesse uma visão caixa dentro do sistema. E a gente conseguiu. A gente contratou aí em novembro, em outubro, né, uma consultoria chamada Administrar Online. Então, ela foi fazer um trabalho e agora a gente tem uma visão caixa muito boa. Eu diria com o de hoje para o futuro, 95% de acuracidade, né? Os dados estão muito reais, muito reais. Então, é um grande marco, assim, que a gente conseguiu entregar agora, culminando em janeiro, né? Isso começou em outubro, aí foi outubro, novembro, dezembro desse trabalho, e agora em janeiro a gente entregou. Então, aqui a gente tem uma visão do caixa, que é diferente do DRE, né, para quem não sabe. Então, total de recebimentos, né, a gente pretende receber 117 mil esse mês, em janeiro. E aí começar a andar essa receita. No meio do ano está 140 e no final do ano está 230. Esse é o guidance que a gente falou mês passado, né? Então, com isso, a gente conseguiria 1,8 milhões, e o nosso guidance de dezembro foi 1,5 milhões, né? Eu acho que a gente consegue chegar lá, não é tão difícil, apenas trabalhando constantemente a gente consegue. Então, aí a gente já tem todo o pagamento, né? Total de pagamento, 90 mil. Então, a gente abre todas as categorias. Claro que o trabalho não terminou, eu tenho várias categorias aqui, ó, impostos, duplicados e tudo mais. Não que os valores estejam duplicados, mas as categorias, né? Então, ainda tem um trabalho a se fazer na organização das categorias e tudo mais, mas toda a informação está mapeada. Realmente, a gente pretende receber 117 mil
E, e aí a gente começa um grande marco também, o totalizador ali embaixo, a geração de caixa do período totalizado. Isso era um grande objetivo que eu tinha para 2021, que gerasse caixa todos os meses. Então, para esse mês, a gente já pretende gerar R$ 20.000 de caixa, e mês que vem 7 mil, porque a gente vai pagar um imposto aqui a mais, que eu joguei para frente, mas senão geraria também 20 mil. E aí eu acho que a gente vai conseguir essa linha aí de gerando 20 mil, 15 mil, 20 mil todo mês de caixa líquido. Aqui no meio do ano eu ainda tenho que equalizar os dados, assim, falta eu preciso planejar aqui, mas não daria esse negativo, daria positivo. E então, eu acho que se fosse botar um guidance, né, seriam uns 20 mil todos os meses de geração de caixa líquida. Então, com isso, a gente vai fazer um outro marco também muito importante, que é a geração de caixa, o construir caixa, né? Então, tem um outro gráfico que eu mostro aqui de como a gente pretende construir o caixa. Esse aqui é a geração de caixa, né? Só a geração de caixa do período. Como eu falei, esse aqui no meio do ano eu vou resolver o que não daria esse negativo. Só para eu mostrar também que eu estou trabalhando com os dados reais, não estou maquiando os dados aqui, né? Eu apenas baixei o dado do sistema e botei no gráfico. Então, não mexi nos dados. Então, ficaria uma linha aí de 15, 20 mil de geração de caixa todo mês, o que daria R$ 150 mil de caixa, R$ 180 mil de caixa por ano. Então, eu fiz uma análise da margem do caixa, né, o que daria 18%, então uma linha aí de 15%. Aqui essa foto eu acho que não dá muito para ver, mas isso aí é a construção do caixa. Vou tentar mostrar aqui de uma outra forma, aqui no próprio sistema, que aí a gente vai poder entender o que eu pretendo, o que eu prevejo para a construção do caixa. Então, para a construção do caixa, eu vejo isso aqui, ó. O caixa atualmente está em R$ 20 mil, então ele até o meio do ano vai para 90 mil e deve flutuar aí até o final do ano com 100 mil. Então, até o final do ano, a gente deve ter um caixa aí de 100 mil, o que vai ajudar bastante a pensar nos próximos projetos e tudo mais, né? A gente está pensando em ano que vem ir para o presencial e tudo mais. Então, quando a gente fala de receita, né? Só voltando aqui a previsão de receita, a gente está a 117, pretende chegar a 230 no final do ano. DRE. Aqui eu fiz uma análise DRE consolidado, trimestralmente agora, falando. Então, trimestralmente, o que a gente já entregou até 2020? A gente fazia 300 mil por trimestre, e 21, acho que a gente vai chegar perto de 400 aí, 350, 360. E aí vai andar esse ano aqui, indo para o segundo trimestre 380, terceiro trimestre uns 400 e tanto, e quarto trimestre eu acredito que dê para chegar até 600 mil reais por trimestre. A previsão de lucro líquido, né, na competência, né, no DRE. Então, mais uma vez, eu falei ali no terceiro trimestre que eu tenho que equalizar esses dados, mas eu acho que a gente vai ter um lucro líquido trimestral de 80 mil todos os trimestres durante esse ano. Então, é um patamar totalmente diferente do cenário anterior, que a gente estava crescendo muito, estava queimando muito caixa, estava tendo prejuízo. Aí a gente mudou a visão de parar de crescer, não parar de crescer, mas tirar o pé do acelerador e que crescer sem queimar a caixa e sem dar prejuízo. Então, se a gente for olhar a taxa de crescimento, né, qual a força de crescimento que a gente cresce, isso aqui até 2020, quarto trimestre, é o que a gente entregou, então sempre 2 dígitos, né? Sempre 2 dígitos, e alguns meses 2 dígitos bem altos, 60%, 100%. E agora, para o próximo ano, 2021, eu acredito que a gente vai continuar entregando sempre, trimestralmente, 2 dígitos de crescimento, e 2 dígitos altos, assim, né? 20% e tudo mais. Mais uma vez, o terceiro trimestre aqui,
o segundo trimestre aqui é o que eu falei, né? Então, se a gente olhar o crescimento, né, ele continua alto, né? No ano passado foram 400% de crescimento. Eu acho que esse ano a gente entrega aí 100%, 200% de crescimento também. Então, essa era uma visão financeira que eu queria trazer. Uma visão financeira que eu queria trazer. Deixa eu ver que eu posso mostrar mais alguma coisa. Então, é isso. Eu também gostaria de mostrar um pouquinho para vocês conhecerem mais, né, a operação em si. Eu tenho uma reunião mensal com o corpo acadêmico. Eu tenho uma reunião 3 vezes por semana com a coordenação acadêmica. E eu tenho uma reunião diária com o pessoal de prospecção, né, que a gente chama SDR, que é o pessoal que gera as vendas e tudo mais, né? Então, só para vocês entenderem aqui, não sei se precisaria descer no detalhe, mas a gente faz um call de abertura todo dia, e aí a gente passa por negócios ganhos, número de atividade, motivo de cancelamento, que é a taxa de cancelamento. Isso aqui já foi pergunta do call de resultados, lições aprendidas, saúde da carteira e tudo mais, né? Então, aqui negócios ganhos, isso aqui é o resultado de negócios, né? 70 famílias entram todo mês, desde agosto, em média. Para janeiro, eu acho que mais 70 famílias vão entrar. Negócios de ganhos total por semana. Então, no dia a dia, né, a gente trabalha muito com métricas. Esse é infoprodutos, Clube Tabete, infoprodutos, atividade, volumetria de atividades, né? Todo mundo está trabalhando longe, então é bom trabalhar com métricas. Quais atividades são feitas? Então, só para os senhores terem uma visão assim bem no detalhe, né? Não sei se seria interessante, talvez isso aqui, evasão escolar, cancelamento, né? Qual é a taxa de cancelamento? Normalmente, umas 13 pessoas agora em dezembro, né? E numa base de 370. E umas 5 pessoas numa base aqui de pouco menos. Então, a gente tem um gráfico chamado taxa de evasão escolar, que é quantas pessoas foram embora dividido pelo número de alunos. Qual é a taxa de evasão escolar? Então, normalmente é 3%, né? Meses normais, como outubro e novembro aqui, 1 e 2. E no final do ano sempre sobe um pouco, aí foi para 6%. Mas para janeiro a gente prevê que volte para 3%. Então, só para a gente poder entender, a taxa de evasão escolar, puxar uma média do ano, seria 3%. Se você for comparar com outros, por exemplo, outras players assim no mercado, né, que eu costumo ver, está em torno de 12%. Então, eu acho uma taxa muito boa. Fora que a gente tem uma taxa de crescimento muito alta, né? 70 famílias entram, o que daria 20%. Então, eu tenho 20% de crescimento e 3% de evasão escolar. Então, eu tenho uma taxa líquida de crescimento de 17%. Então, só para entender um pouquinho mais aí sobre a operação, evasão escolar, saúde da carteira, e a gente fala sobre projetos, roadmap de projetos, aonde a gente quer chegar e tudo mais. Esse roadmap eu quero trazer aqui para essa reunião, mais para frente. E aí também a gente faz um trabalho de satisfação total do cliente, a gente começou a mandar vários e-mails, muitas pessoas respondendo, essa semana umas 30 pessoas responderam, tudo com nota 8, 9, 10, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Então, sempre aqui no promotores ou passivos, né? É muito difícil a gente pegar um detrator, né? O detrator normalmente estaria na taxa de cancelamento, que seria 3%. Enfim, isso aqui é um sistema aqui que a gente usa, aí mostrando aqui o envio automático de e-mails para as pessoas. Mas isso aí é o call de abertura. Então, só para mostrar aí um pouquinho, descer bem no detalhe da operação. Para finalizar, só resumidamente, eu acho que esse ano vai ser muito bom.
A criação de caixa, a visão de caixa, né? A gente conseguiu ter um sistema, não preciso mais ficar mexendo no Excel. Geração de caixa positiva, então a empresa gera caixa positivo todos os meses, né? E com isso, o terceiro grande ponto que eu acho que é a construção do caixa. É você ter um caixa lá, se você tem, por exemplo, 100 mil de vendas, né? Você tem 1,5 milhão de vendas por ano, por exemplo, você tem um caixa lá de 100 mil, 200 mil, que eu acho que dá uma segurança muito boa para a empresa. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de comentar agora em janeiro. E esse janeiro está vindo muito bem, eu acho que a gente vai entregar aí umas 50 até 70 famílias novas entrando, assim, né? Atualmente a gente está com 370 alunos, aumentaria mais 70, né? Ia para 420 e 440. E a ideia é chegar no guidance de 1.000 alunos até o final do ano. 1.000 alunos gerando 250 mil reais de venda, né? O que seria uma receita proporcional, né, de 2,5 milhões. Então é isso, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, seria ótimo comentarem agora. Muito bom. Então é isso, a gente se vê aí em fevereiro e até mais. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Stop sharing.